você a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 24, versículo 1. Nós vamos falar em outras passagens também, mas aí você anota. Todos acharam? Quem achou, coloca a palavra do Senhor no coração. Se você esqueceu a Bíblia, põe a mão no coração. Nós vamos falar com Deus, amém? Meu Deus, que como nós acabamos de louvar aqui, Senhor, que é tempo, meu Deus, da gente viver, meu Deus, a tua vontade, meu Deus, o teu chamado, que o teu povo, meu Deus, possa entender isso nesta manhã, que essa pessoa, meu Deus, que hoje veio, Senhor, de coração aberto, que ela venha sair daqui transformada pelo teu poder, que, Senhor, os nossos olhos, ouvidos espirituais possam estar abertos, Senhor, para ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. É o que eu te peço em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém? E graças a Deus, amém? Graças a Deus. Bom, hoje eu quero ensinar para vocês a respeito de uma síndrome. Quem aqui já ouviu falar o nome dessa doença? Ecopraxia. Alguém já ouviu falar o nome dessa doença? Ecopraxia. Vamos no dicionário, né? Do grego eco, que significa repetição, e praxia, que significa ação. Ação de repetir. Essa doença, ela é uma repetição involuntária, né? Ou a imitação dos movimentos de outras pessoas. Presta atenção. Essa doença é a mania de repetir o que os outros fazem, né? É a mania de imitar o que os outros fazem. Bom, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essa doença é uma doença física e em muitos casos ela também acontece na vida espiritual das pessoas. Foi feito um experimento, prepara o vídeo para mim. Foi feito um experimento e eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse experimento. O vídeo é um pouquinho rápido, eu vou tentar ler, mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Apaga a luz do lado de cá para mim. Alguém, por favor, isso. Vamos ver se vocês vão conseguir entender. Esse experimento foi assim. Tem uma menina, né? E essa menina, ela não sabe que ela está sendo testada. Ela foi num local ali, provavelmente para procurar emprego, né? E ali tem várias pessoas aguardando. E ela não sabe que ela está passando por um experimento. As demais pessoas são atores. E ela não. Ela está achando que é um experimento ali que ela vai passar. Aliás, ela está achando que é um emprego que ela vai conseguir. Então vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Ó, vamos lá. Presta atenção. Tá vendo essa garota aqui, ó? Então esse vídeo diz assim: se você não muda o ambiente, ele muda você. Por quê? Por conta desse experimento. Então eles colocaram essa garota ali, né? Nesse consultório, num lugar, ele acha agora que é um consultório, eu acho que é de olhos ali, que eu estou vendo o negócio. Bom, e aí eles fizeram aqui para ver se essa mulher se levantaria ao som do alarme. Que alarme? Eles estariam lá e a cada vez que soasse o alarme, olha o que acontece, ó. Stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. Todo mundo You se might think levantava you'd never quando go along tocava o with this. alarme. Or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's beat, this woman is now performing Ela perfect começou a se tempo. levantar junto com todo mundo. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Começou a sair as pessoas, ela sendo treinada dessa forma.
crowd is gone and nobody is watching her except God. Ninguém está assistindo ela lá. What should do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Olha Now, watch só, what quem happens está when we presente? introduce another outsider who doesn't know the rules. Agora eu sou nova. Por que você está se levantando? Ele perguntou. Aí a resposta foi no finalzinho para mim. Só no finalzinho aqui. Olha só, você entendeu o que aconteceu? Então, ela estava ali no consultório, tocava a campainha, todo mundo se levantava. A primeira vez ela ficou olhando, segunda vez ela ficou olhando, na terceira vez que ela fez? Levantou junto. Tá todo mundo fazendo. Deve ser algo. E aí ela começou a se levantar. As pessoas começaram a ser chamadas, né, no consultório e foram saindo. Quando não tinha ninguém, ela estava sozinha, não tinha ninguém além da câmera. O que ela fez? A mesma coisa. Aí entrou um rapaz depois. E esse rapaz, né, que não estava sabendo ali das regras, né, do que foi, esse rapaz, ele entra e aí vê que ela está fazendo aquilo a mesma coisa, né, toda hora levantando. Aí ele pergunta para ela, por que você está se levantando? A resposta dela, todo mundo estava se levantando, então achei que eu deveria fazer também. Acende a luz para mim, por favor. Gente, você conseguiu entender o que aconteceu aqui? É assim que é o ser humano? É. Infelizmente, o ser humano, ele é desta forma. E o diabo, sabendo disso, ele também espiritualmente quer fazer com que as pessoas repitam as coisas, imitem os outros, sem nem saber por que está fazendo aquilo. Mas já que está todo mundo fazendo, então eu tenho que fazer também. Esse é o padrão que o diabo quer que você tenha na sua vida. Ah, se todo mundo pensa desse jeito, eu tenho que pensar também. Se todo mundo bebe, beber é algo que eu vou fazer também. É bom, todo mundo bebe. Se todo mundo fuma, então é algo que eu devo fazer, todo mundo faz. O diabo se aproveita disso e você vê que isso é uma doença. Isso é uma doença, né? A ecopraxia é uma doença. Você ter a necessidade de imitar as outras pessoas. Você querer ficar repetindo ações dos outros. E o diabo sabe disso. E essa é a maior razão pela qual as pessoas são destruídas. Por que as pessoas do mundo, elas compartilham de um mesmo pensamento? As pessoas do mundo são assim. Elas compartilham do mesmo pensamento. E aí volta do pecado. O pensamento do mundo gira em volta do erro. Deus está em todo lugar, não preciso ir na igreja. Realmente, Deus é onipresente. Mas você precisa vir na igreja para aprender sobre Ele, para se unir como igreja, louvá-lo. Essa é a vontade dele. Mas as pessoas, elas usam disso. Todas as religiões levam a Deus. Quem fala isso, é por repetição. Ela ouviu alguém falar esse tamanho absurdo, todas as religiões levam a Deus, ela está repetindo. Por quê? É o que ela gostaria que fosse verdade. Ela gostaria que a pessoa fosse satanista e a religião, o satanismo, levasse ela a Deus. Mas aquele que lê a palavra de Deus sabe que não é assim que funciona. Só que quando você vive no mundo,
E eu não estou falando de você estar no mundo. Existe uma diferença de você estar no mundo e uma diferença de você viver no mundo. Todos nós estamos no mundo. E eu nunca vou me cansar de dar o exemplo da água, né? Nós somos como aquela água limpa dentro de uma garrafa lançada ao mar. Apesar daquela garrafa, né, estar no mar, o mar não está naquela garrafa, ela está fechada. Agora, se eu jogar uma garrafa aberta, a água suja vai entrar, o mar vai entrar, e ali vai ser o problema. A gente está no mundo, mas viver no mundo é um problema. Porque se você não sai do ambiente errado, o ambiente errado muda você. Então, a gente começa por aí. Existe uma diferença entre aqueles que são da fé e os que não são. Mas cada dia, essa diferença, ela vai sendo deixada de lado a cada dia. A cada dia que passa. Antes as pessoas compreendiam que o cristão é aquele que serve a Cristo, ele é diferente daquele que não serve a Cristo. Mas a cada dia que passa, essa diferença tem sido menor. Por que será? Será que é porque Deus mudou a Bíblia? Ou será que é porque as pessoas estão mudando os seus pensamentos? Muitos que um dia tiveram fé, hoje são capazes de viver longe de Deus, porque elas compartilham do mesmo pensamento do mundo. Entenda uma coisa. A palavra de Deus diz assim, ó, pois é necessário, está lá em Coríntios 11:19, pois é necessário que haja divergências, diferenças, entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são os escolhidos. Olha que forte isso. É necessário que exista o quê? Uma diferença. Por que tem que existir uma diferença entre aquele que é escolhido, do Senhor, aquele que foi chamado, aquele que é aprovado e os outros? Por que tem que haver essa diferença? Para que seja conhecido, para que seja revelado qual de vocês é o de Deus e o não é, o que te difere, o que é justamente as diferenças que revelam quem é da fé e quem não é. Entende uma coisa? São as diferenças que revelam isso, Então, entende uma coisa, tem que ter a diferença, entre o Filho de Deus e o Filho do mundo. Se não tiver, significa que você é igual a Ele. Se você é igual a Ele, não tem diferença. Então, vamos entender melhor. Se não tiver diferença entre o desonesto e o honesto, então, aquele que se acha honesto, na verdade, ele é o quê? Desonesto. Está conseguindo entender? Tem que ter diferença. Às vezes você acha, eu sou honesto. Você acha isso. Mas se as suas atitudes forem as mesmas do desonesto, na verdade você é o quê? É igual a ele. Você está se enganando, Então, se não tiver diferença entre o homem mau e o homem bom, aquele que acha que é bom, na verdade é mau. Está conseguindo entender? Aquele que acha que não, eu sou uma pessoa boa, mas se não tem diferença do homem mau, então na verdade, ele é o quê? Ele é mau. Ele está se enganando. Em Malaquias 3,18 diz assim, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha o que fala. Então vereis
A diferença. Não adianta, meu amado. Se você vive no mundo, anda como o mundo, pensa como o mundo, age como o mundo, suas atitudes são aceitáveis para o mundo. Não adianta você dizer, eu sou de Deus porque eu vou na igreja. Não, você está se enganando. Porque se não tem diferença, você é como eles. Você está conseguindo entender? Então, o que aquela menina do vídeo se tornou? Como eles. Então, olha a diferença. A gente precisa entender essa diferença, né? A Bíblia fala, o justo age de um jeito e o perverso age de outro jeito. Então, não é apenas só não repetir os maus atos. Você tem que acrescentar os bons atos na sua vida. Não é viver uma vida mediana. É viver uma vida imitando a Deus. Amém, pessoal? Esse vídeo que eu vou colocar para vocês é um vídeo, a história de um homem. Eu vou colocar e eu explico, que é mais fácil, né? A história de um homem. Esse homem, ele era um... E se você disse só essa cena? Peraí, isso. Esse homem, ele era um jogador de basquete. Quem aqui já assistiu um jogo de basquete? Já assistiu? Como que se faz uma cesta assim de falta? Alguém sabe fazer? Um arremesso. Vem cá. Ela entende, já que ela entende, já não vai vir aqui. Faz aí faz a pose. Segura a bola, segura a bola. Segura a bola. Você não pegou a bola? Vamos lá. Você sobrou uma falta, você vai fazer um arremesso. Ali é a cesta. Vai lá, como que se faz? Posição bonitinha. Vamos ver se essa famosa do futebol. Vamos a gente improvisa, vai. Vai. 2, 3 e... Mais ou menos. Tá muito perto. Alguém sabe fazer mais bonitinho? Quem? Vem cá, bonitinho. Vai lá, Thiago. Vamos ver se o Thiago é um melhor jogador. Você manja no futebol, viu? De basquete. Não. Tem que dar mais. Pega a bola. Opa, bola. Aí eu vou pegar aqui um par. Hã? É falta, não tem ninguém não. Quem achou bonitinho? Olha só. Sabe um negocinho assim, né? Uma coisa muito assim. É assim que os profissionais fazem? Provavelmente não. Desse jeito é bonitinho? Sim. Só que esse aqui, que eu vou mostrar para vocês, ele não fazia assim. Esse daqui, ele fazia assim, ó. É bonitinho isso? Não? Vamos ver. Olha, se você visse só essa cena, o que acharia? Por que esse idiota está arremessando a bola por baixo? Ninguém faz isso. Isso aí deve ser um jogo amador, uma zoeira, sei lá. Mas não. Rick Barry foi um jogador de basquete nos anos 80. Ele ficou marcado nos Estados Unidos pela sua maneira única e esquisita de arremessar a bola no lance livre. Enquanto todos os atletas arremessavam por cima, ele fazia esse movimento estranho por baixo. Tá, mas e daí? Alguém pode sair por aí com uma melancia pendurada no pescoço só para poder dizer que é diferente de todo mundo. Mas não era isso. O cara começou como uma piada. Era um idiota para todo mundo. Até perceberem que ele acertava mais de 90% dos seus arremessos. Só para você ter uma ideia, a média da liga é de 77%. Nem os gigantes tinham uma média dele. LeBron James tem menos de 80%. Michael Jordan tinha 82% e Kobe Bryant 84%. Esse cara tinha 90%. Ele não estava nem aí pro que os outros falavam e pensavam dele. Shaquille O'Neal, que tinha uma média baixíssima de 60%, um dia deu uma entrevista dizendo que preferia ter uma média de 0 acertos do que arremessar a bola por baixo.
Antes de Rick Barry, alguns jogadores tentaram arremessar a bola por baixo, mas mesmo percebendo um aumento nos acertos, eles desistiam por conta da pressão dos outros. Hoje, mais de 40 anos depois, milhares de jogadores passaram pela liga. E sabe quando se arriscaram a arremessar por baixo? Pessoal, você viu o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Esse homem, ele descobriu uma forma de ter 90% de acerto. É um gênio. Só que era diferente do jeito tradicional, do jeito que as pessoas julgavam ser o certo. E aí fala que no início as pessoas falavam piadinha, né? Que idiota, tipo, ai que feio. Só que quando ele começou a acertar, as pessoas falaram, pô, funciona. E aí, bons jogadores começaram a tentar também fazer como ele, os jogadores melhores. Só que aí existia a pressão. Cara, não é desse jeito. Não é assim. Não é assim que faz. E aí, todos os caras que começavam, né, a querer acertar bastante como ele, voltaram no jeito que todo mundo fazia igual. Porque daquele jeito era certo. Interessante que fala que o Shaquille O'Neal, que é um super jogador, né, astro aí, né, ele tinha quantos por cento de acerto nos outros? 60%. Enquanto esse que jogava de uma forma diferente, tinha no... Olha a entrevista que ele deu. Ele falou que ele preferia ter 0% de acerto, ou seja, ele preferia não ser bem sucedido, não ser um jogador, porque com 0% de acerto, ele não seria ninguém, né, no basquete. Então, ele preferia não ser jogador do que ser um jogador que fizesse de um jeito diferente. Do que ser um jogador que fosse diferente do que era ali compartilhado como bonito, como certo, como correto. Isso me fez pensar muito, sabe? Eu fiquei olhando e eu falei assim, puxa, olha o que a palavra de Deus fala em Provérbios 24. Eu vou pôr daqui a pouco, tá? Olha o que fala em Provérbios 24. 24, capítulo 1. Bom, desculpa, capítulo 24, verso 1. Não tenhas inveja dos ímpios, tampouco queira caminhar na companhia deles, pois o coração dos perversos interna destruição o tempo todo, e seus lábios só murmuram malignidades. Com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Um homem sábio é poderoso, e quem possui entendimento é mais forte, né? Aqui fala potencializa a sua força. Algumas versões vão falar um pouquinho diferente. Aí fala que a força, né, a sabedoria e a inteligência, né, são maiores do que tudo. A sabedoria é a força, o entendimento é a força. Ele encontrou aí, com inteligência, um jeito de ser bem sucedido. Mas ele foi ridicularizado por todos. Todos os que não são bons como ele foi, ridicularizam o fato dele ter sido bom do jeito como ele era. Só porque ele era o quê? Diferente. O mundo não suporta você. Entenda uma coisa. Você que para quem trabalha,
quem estuda, quem tem familiares que não são da fé. Entende uma coisa? As pessoas muita gente não vai suportar a sua presença. Porque você é diferente. Pô, mas eu estou certo. Eu faço do jeito certo. Deus é comigo, eu estou na fé. Mas o mundo, ele não vai suportar isso. Ele quer que você faça do jeito errado, mesmo você sendo um fracassado. É melhor você ser um fracassado fazendo do jeito errado, do que fazer do jeito certo para ser um vencedor. Você vai ter que escolher, meu amado. Se você vai ser diferente, e sendo diferente vão te chamar de cretunfo, de idiota. Ah, você não bebe. Ah, você não faz isso. Ah, você não sai, não vai para aquele lugar. Ah, as pessoas vão rir de você. Mas você precisa ser mais você. Existem muitas pessoas que vêm para a igreja e começam bem na fé. Mas com a pressão do mundo, elas logo voltam no mundo. Por quê? Porque se você falar palavrão igual todo mundo do seu serviço, da sua escola, dos seus familiares, se você falar palavrão, você é igual a eles, você aceita. Se você encher a cara e beber junto com as pessoas que bebem, você é aceito. Você vai ser chamado de idiota se você for um vencedor. Porque você é diferente dele que não consegue vencer o vício. Mas se você for um perdedor com ele, tá tudo bem. As pessoas pensam assim: ninguém pode ser melhor do que eu. Isso incomoda as pessoas. As pessoas, elas são incomodadas. Pode ver, quando você começa a conquistar uma coisa, as pessoas te parabenizam, mas elas não querem ver você melhor do que elas. Senão isso já é o quê? Problema. Tudo que você fizer e for abaixo delas, tá bom. Se você fizer algo que superar, isso é um problema. Você se torna uma pessoa problemática. Isso é muito forte. Isso é muito forte, sabe? Esse jogador, ele não queria, né, ser igual às pessoas desse mundo, todos os jogadores, né? E ser filho de Deus, né? Aquele que faz a diferença no mundo, não é fácil. Mas é uma decisão necessária. Ninguém conseguiu seguir o caminho dele, com exceção de quem? Põe aí, volta um pouquinho. Mais de 40 anos depois, milhares de jogadores passaram pela liga. E sabe quando se arriscaram a arremessar por baixo? Kenyon Bell, o seu filho. Então hoje o pai treina quem? O filho. Porque o filho foi o único que se dispôs em aprender com o pai. Todos os outros preferem não ser bons, mas estar encaixado nos padrões que o mundo impõe como padrão. Você consegue entender? E o mundo é assim. Ele quer colocar um padrão. Sabe quem pode copiar a Deus? Os filhos dele. Os filhos de Deus são aqueles que podem ser diferentes, porque eles copiam os passos do seu pai. Jesus, ele veio na terra, né, para ensinar como agir, como
fazer escolhas, como tomar decisões, como ser como humano. Ele deixou o céu, ele veio na terra, e todo o tempo que ele passou aqui, né, ele passou ensinando como ser. E os seus filhos são aqueles que vão copiar os seus atos. Quem aqui já ouviu dizer, filho de peixe, peixinho é? Quem já? Já ouviu dizer assim, ó, tal pai, tal filho? Isso porque na vida real é assim que funciona, não é? Lembra do Dia dos Pais? O que a gente até estava ensinando no Dia dos Pais, né? Porque filhos de pais bons, de pais carinhosos, né? Provavelmente eles vão ser assim também. Vão ter caráter, vão ser de fé. Filhos de pais que estão na fé, pais que não faltam no culto, vai ter filhos que não faltam, que crescem, que aprendem, que são carinhosos também. Serão pais carinhosos quando crescerem, porque são crianças carinhosas que têm o amor, né? A ideia de que o filho, ele se pareça com o pai, né? Da mesma forma, pais, né, que são violentos, eles podem ter filhos o quê? Violentos. Porque a violência vai fazer parte da vivência do filho, né? Pais, por exemplo, que são desonestos, o filho cresce entendendo que a desonestidade é algo que comum. Ele viu a infância inteira o pai mentindo, tirando proveito para si, e aí ele vai o quê? Repetir os mesmos atos. Filhos de pai que tem vício, normalmente o filho cresce e o pai é o caído hoje, o filho vai ser o caído amanhã. Uma tristeza, porque o pai, ele está destruído, né? Mas o filho acaba que é o ambiente que ele está acostumado a ver, que aquilo que é normal, né? O que o filho vê como padrão de casamento, padrão de relacionamento, ele vai copiar, vai ser aceitável, né? Então, quando o pai ele é endividado, é um pai caloteiro, que não paga, que não tem responsabilidade financeira, aquele filho vai crescer sem ter uma organização financeira. Vai ser um futuro endividado, vai ser um futuro caloteiro, porque ele cresceu vendo, assistindo, aprendendo, né? Então, é assim, né? Normalmente os filhos se tornam, né, igual aos pais, né? Só que nós, hoje, entendemos que nós fomos adotados por quem? Pelo nosso Deus. Ele nos comprou ali da condenação do pecado. E hoje somos filhos através do sacrifício de Jesus. Nós somos filhos, e como filhos do Senhor, nós precisamos imitá-lo. Nós devemos ser parecidos com Deus. Ter os pensamentos, que são os pensamentos parecidos com os pensamentos de Deus, e não desse mundo, né? Então, a gente vê que Deus, Ele é um Pai tão bom, e Ele nos chama, sabe como? Ele nos chama de filhos queridos, né? É isso que Efésios fala. Vocês são filhos queridos de Deus. Olha só. Vocês são filhos queridos de Deus. Nós somos filhos de Deus, né? E ser filho de Deus é receber a responsabilidade de honrar a esse Pai. A gente precisa honrar com os nossos atos, né? E o filho, ele, como foi falado aqui, a gente entende que o filho ele vai sempre se parecer com o pai. Pois bem, na vida espiritual é a mesma coisa. Deus, Ele espera que a gente se pareça com Ele, né? A segunda parte desse versículo, né, de Efésios fala assim: e por isso precisam ser como Ele. Olha só o que ele fala: vocês são filhos queridos de Deus e por isso precisam ser como Ele. Efésios 5:1. Olha como isso é forte, né? A gente precisa se parecer com Ele, né? Tem uma outra versão que fala assim, ó:
Sede, pois, imitadores de Deus. Eu particularmente amo essa versão. Manda a gente imitar. Não é nem se parecer. Porque se parecer é ser próximo. Mas imitar é repetir os mesmos atos. Se você tiver que imitar alguém, imita quem? Seu pai. Deixa ele ser sua inspiração. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos que sois amados. Você pode imitar esse pai, porque esse pai te ama. Ele não é um mau pai. Esse é o pai que você pode imitar. O pai que te ama. O pai que deu a vida por você. O pai que torce pela sua vitória, pela sua mudança. Pode copiar os atos do seu pai. Não importa, não liga para o que os outros vão dizer, para o que os outros vão falar. Copie os atos do seu pai para você ser bem sucedido. Para a sua vida ser uma vida de acertos e não uma vida de estar num padrão de derrota que é imposto como o certo a ser feito, o certo a ser vivido. Você precisa escolher mudar. Ser filho de Deus é ser diferente. Não tem como ser igual. Não tem como ser igual. Como nós lemos, né, nos versículos anteriores, né? Quem é filho de Deus não vai viver na amargura do mundo, não vai viver no ódio, na raiva, não vai viver no pecado, mas aquele que é filho de Deus, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a tirar sentimentos ruins e colocar bons. O Espírito Santo é aquele que pode te ajudar a você tirar pensamentos ruins e aí colocar pensamentos novos, bons. Aquele que não é filho de Deus, ele vive entristecendo o Espírito Santo. Nós precisamos analisar. Será que eu tenho nome de filho de Deus porque eu vou para o culto? Ou será que eu sou filho de Deus de verdade? Aquele que não é filho de Deus, ele vive perdido. Faz uma análise aí para ver se é você. Se você tem nome de filho de Deus, mas você não está sendo filho de Deus. Aquele que não é filho de Deus, ele vive perdido ali. Sabe? Perdido igual, por exemplo, pessoas de rua, meninos de rua. Quem já viu um menino de rua que não tem pai, que não tem exemplo, não tem direção, não tem amor, não tem cuidado? Quem já viu? Na rua. Esses meninos, eles vivem perdidos. Aí o que acontece? Eles entram nas drogas, no crime, né? Pelas praças, pelas esquinas, porque eles não têm o quê? Direção. Quem não é filho de Deus vive assim, dessa forma, perdido, sem rumo, sem direção, sem amor, sem carinho, sem ensinamento. Sobre o que você está colocando na sua vida? Quando a gente volta lá para Provérbios, você vê que ele dá o exemplo da casa sendo estabelecida. Quer dizer, a casa, ela é estabelecida com entendimento. Quando uma pessoa, ela tem um entendimento da vontade de Deus, ela é sábia, ela é inteligente para fazer as escolhas dela, a casa que simboliza a nossa vida, a casa dela prospera. A casa dela é estabelecida. Porque você tem direção. Mas se você anda, se você não é filho de Deus, se as suas atitudes são desse mundo, você é o perdido que não tem casa. Você é o perdido que está aí, ó, pelas praças, que está aí, ó, com a vida sem direção, sem rumo, sem amor, sem inteligência, sem entendimento, sem orientação. O que você escolhe para a sua vida? Né? Você é diferente? A pergunta é essa. Você é diferente?
Você é diferente dos seus colegas na escola? Você é igual? Se as pessoas olham para a sua sala, é visível que tem alguém ali que é diferente? Ou as pessoas veem a mesma coisa? O mesmo caráter ali? No seu trabalho, existe uma diferença entre você? Existe uma diferença entre você e aqueles que não servem? Você é totalmente superior em atitude, em ação, em responsabilidade? Ou você é como eles? Tem gente que é pior até do que uma pessoa do mundo. Porque você sabe que uma pessoa está no fundo do poço. Quando ela frequenta a igreja, ela consegue ser pior do que o mundano. Isso é o fundo do poço. Porque quando você frequenta a igreja, toda palavra é a corda que te levanta para você sair do fundo do poço. Mas tem gente que simplesmente se nega em segurar a corda, porque dá trabalho segurar e não soltar. Você tem que olhar, você tem que pensar: quem sou eu? Quem sou eu dentro da minha casa, minha família? A minha família olha para mim e vê diferença em mim? Ou eu sou a pessoa que, como no mundo, né, como as pessoas do mundo, são pessoas amargas, são pessoas fofoqueiras? Se você olhar para pessoas da sua família, você identifica: nossa, fulano é fofoqueiro. Nossa, fulano é amargo. Nossa, fulano é magoado, não perdoa, é uma pessoa má, uma pessoa incapaz de perdoar. Nossa, fulano vive no pecado. Fulano só briga, grita, uma gritaria. Você consegue identificar quando você olha ao seu redor, né? Agora, se coloca nisso e pensa assim: quando olham para mim, eu sou diferente? Ou eu julgo todo mundo, mas eu faço fofoca também? Eu julgo todo mundo, mas no problema eu também vou gritar, vou brigar, vou espernear. Se alguém quiser alguma coisa, eu também não vou perdoar. Você julga todo mundo, mas julga você. Você é diferente? Ah, mas o fulano fez isso. Não, mas peraí, nós estamos falando de diferenças. São as diferenças que te definem. São as diferenças, não são semelhanças, são as diferenças. Se você não tem diferença, você tem que olhar. Como que o pai do mundo age e pensar: eu não vou agir como o pai do mundo, porque tem que ter uma diferença. Como que o esposo do mundo age, e você tem que olhar: eu não posso ser o esposo do mundo. O cara folgado que não ajuda a esposa, que não é pai para os filhos, que trabalha e acha que sou suficiente. Seus filhos precisam ser alimentados de todas as formas, não só fisicamente. Tem alma e espírito, não é só corpo, né? Você tem que alimentar o seu filho com bons sentimentos, você tem que alimentar o seu filho com fé. Tem que garantir o espírito e a alma dele. Você tem que ser a pessoa que cuida, que ama, que faz, não é? Isso é ser diferente, é você pensar: pô, será que eu estou sendo igual a todo mundo? Será que você é a mãe igual a mãe do mundo? Que o seu filho não pode sentar, de confiar, de conversar, que você agride, que você... Será que você não pode ser aquela pessoa que vai ser diferente dos padrões? Será que você não pode ser o filho que vai honrar o seu pai, já que hoje isso é raro? Hoje o padrão do mundo é não honrar o pai. Esse é o padrão do mundo. Não honrar seus pais. É o padrão do mundo. Será que você pode ser diferente, mudar suas atitudes, se esforçar em ser um bom filho, uma boa pessoa, um bom trabalhador, um bom exemplo para os seus filhos? A diferença tem que existir. Eu estava conversando, né, com a Yasmin, ela estava contando para mim sobre uma situação. Ela estava ouvindo um louvor
E aí ela achou bonito o louvor, foi para uma página. A página dizia assim, ó, rock cristão. Até aí, o ritmo, né? Só que ela começou a olhar que não era só a questão do ritmo. Tinham lá junto músicas com gritaria, com berreira, com mesmo... A letra era até letras que não eram do mundo, mas um estilo totalmente mundano, assim, tipo. Ela começou a olhar e ela falou assim, puxa, que banda, essa banda gospel, eles nos shows de cabelo vermelho, aquela maquiagem horrorosa, feia, grossa, não se parecia nada com Deus. Eu nem estou falando do ritmo, estou falando que a página era rock cristão. Rock com Cristo, né? Rock com Cristo. E aí, tipo, o tipo de vídeo é assim, a menina, procurando minhas roupas pretas no meio de todas as minhas roupas pretas. Tipo, muito parecida. Ela falou, puxa, na hora eu me identifiquei, porque antes eu só usava preto, eu só fazia tal. E eu não estou falando que você não pode usar uma roupa preta. Eu gosto de preto, emagrece. Dizendo. Mas aquelas roupas que não se parecem, sabe? Nada com a ideia de um cristão. Tipo, aquelas roupas mesmo. E ela falando, tipo, vendo, sabe? Ai, as pessoas na rua me olhando. Sabe, assim, ela com aquelas maquiagens assim, horrorosas, tá? Ela falou, poxa, uma música mais lenta me atraiu para essa página, e quando eu entrei eu vi outros tipos de música, com gritaria, com batida, com bagunça, e aí ela estava falando, se eu não soubesse inglês, e eu ouvisse essa música, eu nunca ia identificar que aquela música tinha uma letra cristã, porque era exatamente igual. A gente precisa tomar cuidado, porque cada dia que passa, como eu falei, as diferenças vão ficando de lado, vão ficando menores. E o que eu não entendo é, a Bíblia mudou? Não, Deus não mudou a Bíblia. Os homens podem querer mudar, mas Deus não mudou. A porta, que Deus fala da porta larga e da porta estreita. A porta estreita passou por reformas, ficou larga também. Agora você pode escolher entre a larga e a larga. Passou por reformas? Não passou por reformas. A porta continua estreita. A palavra continua a mesma. Os ensinamentos os mesmos. Será que Deus mudou de ideia? Agora eu estou mudando porque essa geração me mudou. Será que Deus ele é mutável? Será que o homem tem capacidade de mudar a Deus? Não, ele fala que ele não muda. O homem não muda Deus. É Deus quem muda os homens. Os que querem ser mudados. É Deus quem muda. Quando a gente começa a pensar, a gente fala, puxa vida, muitos de nós, muitos aí, ainda não agem como filhos de Deus. Porque é igualzinho. Jeito de falar, o jeito de ser. Quando Deus entra, Deus muda completamente. Se você tem que mudar tudo, mudar. E quando eu falo que você tem que mudar exteriormente, entenda uma coisa. Mudar o exterior é só uma fração. É só um pedacinho da mudança. Porque não adianta nada você também mudar o lado de fora se você não estiver disposto a mudar a parte maior do negócio. Que é onde? Interior, dentro. Porque para mudar fora, parece difícil, mas não é. É só você seguir algumas regras.
consigo, porque não se entregou de verdade. Mas se entregar, opa, eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não acho mais dessa forma, eu não falo mais palavrão, tal. Você enquadrou, eu não uso mais aquele tipo de roupa, agora eu me comporto, eu não sou uma pessoa mais com aquelas atitudes, do lado de fora aqui, opa, faço. Mas aí quando chega aqui dentro, que tem que mudar dentro, aí é a parte mais difícil. Porque para mudar dentro, você precisa querer. É decisão, sabe? Ser filho de Deus, né, é começar a ser transformado por dentro, pelo coração. Porque é do coração que vem os maus pensamentos. Mateus 15:19 não fala isso? Que é do coração. É de lá que vem. Quer dizer, filho de Deus, né? É ser diferente dos outros, porque o filho de Deus, ele precisa ter aquilo que os outros não têm. O Espírito Santo, que vai te ajudar a ser moldado, a ser mudado. O Espírito Santo, ele te muda completamente, no completo. Exteriormente, interiormente. É sobre isso, é sobre a decisão, sabe? De confiar em Jesus, entregar a vida para Ele e falar, poxa, eu não posso ser igual, eu não posso fazer as mesmas coisas. Eu não posso estar ali naquela roda e aceitar e participar de coisas que eu não deveria. Se retire. Aprenda a se retirar. Aprenda a ter caráter. Aprenda a ter caráter. Minha filha estava me contando uma coisa da escola, que uma das amigas, né, votou numa pessoa lá para fazer uma coisa. Ela falou assim, eu só votei porque senão o que os outros iam pensar? Todo mundo tinha votado naquela pessoa, eu tinha que votar também, mesmo sabendo que aquela pessoa era a pessoa errada para fazer aquilo. Todo mundo votou, eu tinha que votar também. Eu estava explicando para ela, olha o caráter que o mundo impõe como normalidade. Eu falei, você tem que ser diferente. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer. Sabe aquele ditado de mãe que é super clichê, mas assim, não pode morrer esse ditado. Não pode morrer. Você sabe qual é? Você não é todo mundo. Aí, ó, todo mundo tem uma mãe, uma avó. Cara, não pode morrer. Não pode morrer. Vira o pessoal do lado assim, você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Cara, você tem que imitar o seu pai. Imitar o seu pai, ter o caráter do seu pai, o caráter que vai agradar o seu pai. Ter atitudes dentro da tua casa que agradam o teu pai. Ter atitudes dentro do seu trabalho que agradam o teu pai. Ter atitudes na sua escola que agradam o seu pai. Não deixa a pressão te vencer. Não deixa a pressão te vencer. Não deixa. Cuidado com o que o mundo te induz. Cuidado. Cuidado com o que o mundo diz que é padrão. O mundo fala para mim que aquilo é certo, eu já sei que é o oposto. Mas eu sei. Porque está de ponta cabeça. Você tem que entender que ser cristão é andar na contramão. Se você quer andar na mesma mão, caminhar junto com os ímpios, você vai cair no erro que a palavra lá no comecinho falou. Lá no comecinho aqui, ó. É necessário que haja divergências entre vocês. Olha só. É necessário que haja diferença. Sabe? É necessário. Cuidado. Cuidado com o que você escolhe para você. Seja uma pessoa inteligente. Lembra que
O entendimento da palavra do Senhor é força. Sabedoria de Deus é força. Isso é poder. Poder não é o que o mundo diz que é poder. O mundo coloca dinheiro como poder, impõe outras coisas como poder. O que é poder é viver aqui, ó, a palavra de Deus. Escolha ser diferente. Imite o seu pai apenas. Não seja a menininha tonta levantando a cada menininho que todo mundo está fazendo. Ela não sabe nem por que aquilo está acontecendo. Não vá para o inferno sem saber por que eu estou aqui. Porque você está sendo avisado. Você está sendo ensinado. Isso é conhecimento, isso é poder. Conhecimento é poder. O que você está sabendo hoje vai ditar a sua vida. Porque se você sair daqui, fizer as mesmas coisas erradas que você estava fazendo, sendo igual às pessoas do mundo, vivendo em injustiça, vivendo em pecado, igual às pessoas do mundo, você vai sair daqui consciente. É uma escolha que você está fazendo. Se você sair daqui e não voltar mais, não pegar filho com Deus, não mudar a sua história, você vai sair consciente, porque a gente já avisou o que precisa ser feito para você ter uma vida transformada. Deus é o único que vai te garantir 100% de acerto. Amém, pessoal?